Muito bom dia, meus amados irmãos, como é que estão? Espero que todos estejam bem. É uma alegria estar juntos mais uma vez, embora nós temos orado sempre, todo o tempo, meus irmãos, que logo tudo isso possa se resolver e que possamos estar juntos, congregando, e tenho encontrado alguns irmãos que têm demonstrado também o mesmo desejo, que logo a gente possa se reunir, que a gente possa estar juntos, que a gente possa ter nossas atividades na nossa igreja. E é claro, meus irmãos, sabemos que é tão importante isso para nós. Nós precisamos nos gastar um com o outro, nós precisamos de relacionamento, nos relacionarmos uns com os outros. Eu não sei como você está vivendo, mas esta palavra isolamento não é uma coisa boa. Isolamento não faz bem. E eu sei que nós precisamos ser cautelosos e cuidadosos com essa questão da doença, de vírus, essas coisas que pode trazer mal para a gente, mas nós não podemos, meus irmãos, estar isolados uns dos outros no sentido de nos relacionarmos. É claro que fisicamente não é possível, não dá para a gente tocar, não dá para a gente ter um contato físico, embora eu sei que muita gente tem essa carência, essa necessidade. Eu gosto de abraçar, eu gosto de estar com os irmãos, de tocar a mão, de passar tempo juntos, mas a gente sabe do perigo que acontece, por isso tendemos a ser cautelosos com tudo isso, ser cuidadosos com tudo isso. Mas, meus irmãos, por favor, faça qualquer coisa, dê um jeito para que você possa, sim, relacionar-se, que você possa ter relacionamento com as pessoas, porque isolar não é uma coisa boa, não vai fazer bem para a sua mente, não vai fazer bem para o seu coração, não vai fazer bem para a sua vida. E outra coisa, nós, no convívio uns com os outros, nós, sim, podemos viver o que Deus deseja para nós, nós podemos experimentar o que Deus deseja para nós, porque é através do relacionamento, sendo bênção na vida de outras pessoas, sendo alguém que colabora, que contribui para a vida da outra pessoa, é que aí nós assim serviremos ao nosso Deus, servimos ao Senhor servindo pessoas, e é isso que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Por isso, meus irmãos, fiquemos contentes em viver a nossa vida, animados em prosseguir no nosso viver, mas sabendo que o nosso Deus deseja sim que a gente possa relacionar uns com os outros e conviver uns com os outros. Eu espero que você esteja realmente muito bem na sua vida, que as coisas estejam correndo bem na sua vida e que você esteja experimentando um crescimento, experimentando boas coisas para todo o seu viver, que haja realmente um crescimento na sua vida. Meus irmãos, estejam orando. Nós recebemos notícia nessa semana de que Porto Ferreira já está pronto para a reabertura das igrejas e nós precisamos correr lá e os irmãos estão até nos ajudando também. Nessa segunda-feira vai até a prefeitura e tem que retirar lá um protocolo e também um termo de compromisso, alguma coisa nesse sentido, e que nós assumimos o compromisso de manter todo o cuidado necessário para que não haja perigo, para que não tenhamos problemas. Mas nós sabemos, uma congregação tem um número limitado de pessoas, ainda aqueles que nos visitam, mas mesmo assim queremos ser cuidadosos e nós temos ali como deixar as portas abertas, como ter as pessoas mais afastadas umas das outras, todas usando máscara. Então estamos animados em que provavelmente nós poderemos, se nada acontecer novamente, porque é o que tem acontecido durante esses dias, notícias de que as coisas vão acontecer e se muda, e isso não é bom, mas tem acontecido assim, mas lá tem essa possibilidade, parece que já se decretou e a gente pode retomar as atividades da nossa congregação. E aí nós queremos também, se for possível, vamos tentar transmitir para os irmãos os cultos ali também, se tudo der certo. Então, que Deus abençoe, meus irmãos, que a gente possa sim, é uma boa notícia. E, claro, esperamos que na nossa cidade também logo nós possamos nos reunir como igreja e vamos tomar o cuidado que for necessário, mas no meu coração, meus irmãos, eu tenho plena convicção, já está na hora de a gente poder enfrentar essa situação, de avançar e de continuar adorando a Deus, servindo ao Senhor, e sabemos que devemos pedir a graça, o cuidado do Senhor sobre nossa vida, não vamos ser relaxados quanto a nada, mas está na hora da vida avançar, das coisas prosseguirem. Orem junto comigo. Como disse, também tenho encontrado muitos irmãos por aí, às vezes no supermercado, às vezes encontrando em algum lugar, às vezes conversando por telefone, e sinto o desejo dos irmãos também que logo tudo isso possa passar, que a gente comece
as nossas atividades. Então, meus irmãos, esteja orando por isso, que Deus abençoe. Eu tenho incentivado os irmãos a que estabeleçam em seu coração um desejo por orar pela melhora do nosso país, para que ele prossiga, vá bem. E é claro que a gente deseja que seja em todos os sentidos. A gente tem visto notícias, por exemplo, de doenças que têm acontecido, que têm causado mais males até mesmo do que o coronavírus. Pastor, como? Sim, a dengue é uma coisa assim, e outras coisas mais também que têm acontecido e que têm maltratado as pessoas e por conta dessa preocupação toda necessária com essa pandemia, o que acontece também, às vezes até se deixa de lado outras coisas que precisam ser tratadas. E já citamos na semana passada, e é uma coisa que tem acontecido também, as doenças emocionais, dos relacionamentos com as pessoas, a parte de depressão, coisas desse tipo que tem acontecido e tem atrapalhado a vida de muita gente. Meus irmãos, por favor, estabeleça no seu coração um desejo por orar. Orar para que sim o Senhor possa nos dar sabedoria para lidar com nossa própria vida, algo especial para mim, como o Senhor deseja que eu possa viver, possa cuidar no meu viver, e assim o meu relacionamento com as pessoas, e assim também aqueles que estão à minha volta, como nós podemos sim ver as coisas fluindo bem e Deus nos abençoando em tudo isso. Então, meus irmãos, convoco os irmãos, por favor, esteja orando e esteja intercedendo a que sim Deus possa abençoar logo, que a gente possa passar por tudo isso. E também eu tenho convocado os irmãos que continue a orar por aqueles que governam sobre nosso país, aqueles que dirigem a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E nós sabemos que há o poder maior, vamos dizer assim, o presidente, o governador, o prefeito, mas também aqueles que auxiliam, aqueles que estão com cargos que são importantes para fazer as coisas funcionar. Um exemplo, a questão da economia, a segurança e coisas assim, que é tão importante. Então, nós devemos sim ser cautelosos no cuidado como nós lidamos na nossa vida. Eu sei que cada um deve ter um posicionamento na vida sobre a questão política, e é importante que a gente possa ter realmente nossos pensamentos, avaliar as coisas como são, mas também, meus irmãos, vamos orar, porque sabemos, no domingo passado o irmão Lucas trouxe uma mensagem para nós falando sobre nós não dependemos dessas pessoas no sentido de que a vida vai fluir. É o Senhor que faz acontecer, mas o Senhor pode usar a vida destes homens, dessas pessoas, para que sim possamos ter uma vida quieta e sossegada, possamos ter uma vida realmente fluindo bem. E a obra do Senhor tem que avançar. Por isso, meus irmãos, esteja orando, que Deus nos dirija os passos, que Deus nos mostre o caminho. A cada dia que passa, nós percebemos como o mundo está se movendo e nós sabemos, a volta do Senhor é próxima, é iminente para a nossa vida, está mais próximo agora do que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você que está me ouvindo seja alguém que já entregou sua vida a Cristo, já tenha certeza da sua salvação, porque sabemos, essa vida aqui é passageira, é curta, nós passamos um pouco de tempo aqui, o Senhor nos permite viver aqui para que Ele possa usar a nossa vida para o seu reino, para glorificar ao nosso Deus, exaltar ao Senhor e transmitir a mensagem do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, pagou o preço pelo seu pecado, e Ele quer atuar na vida de todas as pessoas. E tem sido longânimo para que todos possam se salvar, entregar a sua vida ao Senhor. Então, nós vivemos esse pequeno tempo aqui para que a nossa vida seja, sim, um exemplo de um servo de Deus, de alguém que teme ao Senhor, e sim, logo o Senhor nos levará para estar com Ele. Mas a palavra do Senhor também nos alerta que o Senhor voltará a nos buscar. E, meus irmãos, aguardamos ansiosos a volta do Senhor. Então, perceba, o mundo está sim caminhando para essas coisas, e nós aguardamos a volta do nosso Deus. Mas, meus irmãos, vamos para a nossa mensagem de hoje. Eu espero que você esteja junto com sua família, orando ao Senhor, intercedendo, que Deus possa dirigir os seus passos. Mas, meus irmãos, vamos à nossa mensagem de hoje. E hoje, eu sei que nas quartas-feiras nós estamos estudando o livro de Filipenses, mas este é um assunto à parte. Embora o texto esteja ali em Filipenses, mas é um assunto à parte daqueles estudos que nós estamos fazendo nas quartas-feiras, que tem sido muito bom para mim, tem ajudado no meu crescimento
e compreensão da vontade de Deus para a minha vida, e eu espero que para você também, que esteja te fazendo crescer, ajudando no seu crescimento, na sua vida. E hoje nós queremos trazer uma mensagem, mais uma vez, uma mensagem que vai ser dividida em duas partes. A primeira agora, e à noite, às 7 horas, nós teremos a segunda parte dessa mensagem, e espero que você possa acompanhar durante esse dia. Então, meus irmãos, tenha um bom dia, guardado pelo Senhor. Mas vamos, sim, a nossa mensagem de hoje. Então, Filipenses capítulo 2 é o texto que nós queremos ler para a nossa meditação. Filipenses capítulo 2, eu tenho aqui na minha Bíblia, vou ler para os irmãos, mas se você gostaria de acompanhar também, fique à vontade. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vamos ler apenas 4 versículos. Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse texto fala do nosso Senhor Jesus Cristo e está dizendo a mim e a você: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois ele traz qual era esse sentimento, quais as ações, as reações que o Senhor tomou a partir do sentimento dele. As ações que o Senhor tomou através daquilo que ele sentia, do desejo que existia no seu coração. Qual é o desejo que tem no seu coração e como você tem reagido à vida. E o tema da nossa mensagem hoje é duas bacias. Duas bacias. Você já pensou nisso? Duas bacias. E nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Oremos. Curvemos nossas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai, Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor, por nossas vidas. Obrigado por essa noite que tivemos, por essa manhã, pelo cuidado do Senhor dia após dia. Obrigado, Senhor, porque tem livrado, protegido o teu povo, guardado de todo o mal, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por todo o teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu povo espalhado por esse mundo, que tem sido servos fiéis do Senhor, que tem vivido a cada dia honrando, glorificando ao Senhor, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Por favor, continua a abençoar e dirigir a vida de cada servo teu, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que junto comigo estão agora no sentido de adoração, desejoso de ouvir a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, assim compreender a vontade do Senhor, viver por ela, Senhor, ser guiado pelo teu viver. Ó Senhor, sim, que o Senhor possa realmente, verdadeiramente, Senhor, transformar a minha vida e a vida deste irmão, dessa irmã que está nos ouvindo agora. Nós te adoramos, te agradecemos, pedimos que continue a nos dirigir, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então veja aí, duas bacias é o tema da nossa mensagem hoje. E eu quero que a gente pense. Há duas histórias no Novo Testamento que aconteceram e por volta de 24 horas de uma para outra. Foi o tempo que demorou e elas criam um contraste de dois indivíduos, dois estilos de vida, duas atitudes e duas perspectivas diferentes da vida. O único denominador comum entre essas duas histórias, a única coisa que realmente é em comum entre as duas histórias é que cada uma delas envolve uma bacia com água. Uma bacia com água. Então foi colocado para essas duas pessoas, ou para essas duas situações, uma bacia com água. E eu quero que você preste atenção, porque é de grande representação para a nossa vida e nós devemos aprender com isso. Então essas duas histórias servem como modelo ou exemplo de escolhas que todos devemos fazer. Então nós vamos ter escolhas na vida. Dia após dia você vai tomar as suas decisões. As decisões que tomamos vão ditar o curso de nossas vidas, para onde nós estamos caminhando, o que nós vamos fazer. Na realidade, todos estão vivendo de acordo com os princípios de uma dessas duas bacias, ou de um lado ou do outro. De que lado você está? E nós vamos, como disse, dividir a nossa mensagem hoje em duas partes. E a primeira, nós vamos falar da primeira bacia e depois da segunda. E aí eu espero que você esteja pronto para nos acompanhar também à noite. Então, a primeira bacia é a bacia de Pilatos. Já ouviu essa história? A história de Pilatos.
ele abandonou a sua responsabilidade. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, ele se viu encurralado em uma situação muito difícil. A elite religiosa, né, daquela época, o que eles fizeram? Eles exigiram a crucificação de alguém que eles alegavam ser criminoso, alguém que praticou crimes terríveis, crimes contra a sua religião, crimes de falar contra Deus, crimes assim que eram terríveis e que eram dignos de morte. Então pediu a condenação. A crucificação era a condenação máxima. Alguém que não tinha mais jeito deveria ser crucificado. Então eles pediram que Pilatos pudessem crucificar aquele homem porque ele cometeu um erro terrível e ele não merecia mais estar entre os viventes. E até mesmo os religiosos faziam toda a pressão para que isso acontecesse. E duas declarações mostram a visão de Pilatos sobre esse assunto. Ele realmente estava avaliando bem, ele olhou a situação, ele viu o que estava acontecendo e ele avaliou bem a situação. E ele diz lá em Mateus capítulo 27, no versículo 18, diz assim: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então ele percebeu, estes homens estão trazendo esta pessoa para ser crucificado, para morrer com a condenação máxima, porque eles invejam ele, eles estão olhando para a vida dele, estão vendo que eles não conseguem o que ele consegue fazer, eles não conseguem fazer a mesma coisa que ele consegue fazer. Por conta disso, é melhor eliminar. Às vezes, meus irmãos, na vida existe isso, essa questão de que nós até devemos ser cautelosos na vida com os nossos relacionamentos, porque tem gente que às vezes vive assim. Se não serve para mim, ou se eu não consigo lidar com essa situação, com essa pessoa, qual a melhor coisa a fazer? Eliminar. Mas não é o bom caminho, mas muita gente muitas vezes parte para esse caminho. É melhor destruir, eliminar. Tome cuidado, meus irmãos, vale até um parênteses para a gente pensar de que nosso coração muitas vezes tende a desejar fazer isso conosco, de que se alguém que eu estou relacionando não é alguém que eu concordo muito, que eu não gosto, que está sobressaindo sobre minha vida, alguma coisa desse tipo, o meu coração tende a pensar mal da outra pessoa e o Senhor me ensina a que eu não posso deixar isso acontecer. E o que acontece? O meu coração, os meus maus desejos sempre vai dizer para mim, e por isso, meus irmãos, eu devo ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu devo ser guiado pela palavra do Senhor, porque o que ele vai dizer para mim? Elimina essa pessoa da sua vida. Tira essa pessoa da sua vida. E aí, meus irmãos, a maldade humana é tamanha que pode chegar a esse ponto de que se elimina não só no sentido de fechar a mente para aquela pessoa, mas de destruir a outra pessoa também, de fazer fazer qualquer coisa para que aquela pessoa seja destruída. Tome cuidado com os sentimentos, mas preste atenção, porque muitas vezes sentimentos de outras pessoas quanto a você também podem vir dessa maneira. Que o Senhor tenha graça na nossa vida, da nossa vida, e possa guiar-nos, sim, ao bom caminho que nos livrará disso. Mas o Senhor nos livra do perigo de tanta gente ruim que existe, mas fique cauteloso na sua vida. Mas aqui Pilatos, nós percebemos, nós vimos que ele percebeu a intenção daqueles homens, a intenção daquelas pessoas, sabia o que eles estavam fazendo. Lá em João capítulo 18, no versículo 38, diz assim: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? O que está acontecendo? Realmente quem está com a verdade? E aí ele continua dizendo, e dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Eu não estou vendo crime nessa pessoa, não estou vendo que ele é digno de morte, eu não estou vendo como vocês estão enxergando. Então, ele procurou e ele já percebeu o jeito, me perdoe a palavra, mas o jeito malandro dessas pessoas de poderem eliminar alguém que estava atrapalhando os seus intentos, aquilo que ele queria, atrapalhando aquelas pessoas de serem quem eles queriam ser. Então, meus irmãos, prestemos atenção nisso. Mas continua, em meio à pressão política, ele toma uma decisão. Lá em Mateus capítulo 27, no versículo 24, diz, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, então ele tentou convencer essas pessoas, ele tentou mudar a ideia deles, ele percebeu como eles estavam agindo e ele achou que o caminho era o caminho político. Ele era um político,
e ele achou que o caminho, a solução era um caminho político. E ele diz, eu vou manejar bem isso, eu vou lidar com eles, eu vou tratar com eles de forma a convencê-los a agir diferente. Mas ele diz que ele percebeu em tudo isso que não os convencia, não tinha como mudar a ideia deles. E veja, continua o texto ali no versículo 24 de Mateus 27, diz, antes o tumulto crescia. Ou seja, é muito perceptível como isso é fácil de acontecer. As pessoas conseguem ser manipuladas e irem por um caminho errado por conta de alguém que sabe manipular, que tem jeito para manipular. Então aqueles homens com má intenção, querendo tirar a vida daquele outro porque estava fazendo algo que atrapalhava a vida deles, instigou outros a que pudessem criar certo motim, certa confusão, e diz ali, o tumulto crescia, e aí depois diz, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Então, veja a atitude dele. Ele pede que alguém traga uma bacia com água. Ele coloca as mãos naquela bacia, ele diz, eu sei que esse não é um julgamento correto, eu sei que está errado, eu sei que se nós fizermos desse jeito e matarmos esse homem, isso não está certo. Eu sei o que é certo fazer, mas eu vou dizer para vocês, se vocês insistem, eu vou fazer aqui uma atitude política, eu vou lavar as minhas mãos. E esta frase, né, de lavar as mãos se perpetua por toda a vida. As pessoas assumiram esta ideia e sim, há muita gente que tem lavado as mãos quando tem que fazer alguma coisa, quando tem que tomar uma decisão. É melhor que eu lave as mãos e eu deixe. Eu simplesmente não coloco as mãos, eu não vou agir, eu não vou reagir e eu deixo que as coisas prossigam, mas ele diz considerar isso. Então, para Pilatos, a bacia de água que ele lavou as mãos representava o abandono da sua responsabilidade. Não é mais minha responsabilidade. Pilatos fez o que era conveniente fazer. E meus irmãos, de novo, o que devemos meditar aqui nesta manhã para a nossa vida é que muitas vezes nós somos desafiados a fazer o que é conveniente, aquilo que é melhor que eu faça, porque eu vou ficar bem com todas as pessoas, as coisas vão caminhar bem, aquilo que eu desejo vai funcionar, então eu vou fazer o que é conveniente. É perigoso, politicamente conveniente para ele mesmo, então ele não podia perder a sua posição, não podia perder a sua autoridade, não podia perder o apoio daquelas pessoas, e por conta disso era melhor que ele fizesse dessa maneira. Em vez de agir com princípios, e aí, meus irmãos, esta palavra é tão importante para a minha vida e para a sua também. Como devemos, meus irmãos, e por isso a importância, o valor do Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, da palavra de Deus transformando a sua mente, e aí eu digo sempre para as pessoas, para os jovens, tomem cuidado. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos bombardeados dia após dia, dia após dia. Nós percebemos como nós temos tanta informação à mão, tão fácil. Nós facilmente temos informações para a nossa vida e, meus irmãos, como é fácil, televisão, internet, nós temos no celular, no computador, nós temos informação com muita facilidade. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós achamos uma coisa que achamos interessante para nós e nós vamos absorvendo isso. Nós pegamos aquilo que nós gostamos e nós absorvemos. Devemos filtrar, devemos tomar cuidado. Tem muita gente que gosta de certos alimentos que não fazem bem. Até deixe de citar um exemplo aqui. Um certo dia foi feito um experimento com alguém e essa pessoa deveria fazer, ou algum grupo de pessoa deveria comer fast food, aquela hambúrguer, essas coisas assim, durante um bom tempo, sem comer qualquer outra coisa, de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite. Aquela pessoa começou a engordar demais e a sua vida não estava saudável e tomando refrigerante. E ela se alimentou, tanto daquelas coisas que na verdade não estava alimentando, estava trazendo
uma doença, né, algo ruim, e chegou um ponto que ela não aguentava mais. Aquilo estava fazendo muito mal para ela, porque estava preenchendo o seu corpo com tanta coisa que causava mal para o seu corpo, para o seu físico. Eu estou trazendo essa analogia para a gente pensar sobre isso, meus irmãos. Devemos tomar cuidado com nossa vida, porque nós devemos tomar cuidado com a nossa mente, porque muitas vezes nós podemos preencher a nossa mente e aí o nosso coração com tanta coisa que não é boa, que vai nos fazer obesos, que vai nos fazer apenas engordar sem saúde, e o que acontece? Nós teremos problema na nossa vida. Por isso é tão importante nós preenchermos a nossa vida com a palavra de Deus, deixar que ela transforme a nossa vida e aí a gente possa absorver, e é isso que é importante mesmo, absorver os princípios que a palavra do Senhor traz para nós. Você tem absorvido princípios para a sua vida? Você, em toda a sua vida, em todo o seu viver, você foi moldado e foi colocado na sua mente, no seu coração, diversos ensinamentos que, muitos deles bons, que são princípios que devem perdurar para a sua vida, mas tem muita coisa que precisa ser arrancada, precisa ser tirado daí. E o que acontece? A palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos guiar a que sim, tudo isso seja tirado de nós, que o Senhor trabalhe em nossa vida e nos tornemos as pessoas, o ser humano que Deus deseja que a gente seja. Então, meus irmãos, ele, ao invés de agir com princípios, ele agiu com conveniência. É conveniente, eu vou abrir mão dos meus princípios. Eu ouvi uma frase de uma moça um dia que eu fiquei assustado, porque ela disse exatamente isso. Eu sou capaz de qualquer coisa para conseguir o que quero. E aí, imagina o que as pessoas são capazes de fazer. Tem gente vivendo assim, capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. E se abre mão de princípios, de valores para a vida, que não se deve abrir mão de forma alguma. Se manter firme. E um crente, um salvo, um filho de Deus, ele luta em todo o tempo, sim, em sua vida, para que isso possa ser estabelecido em seu viver, mas ele se mantém com firmeza. O propósito de buscar o que Deus deseja, a vontade do Senhor, e se manter nos princípios da palavra do Senhor. Eu vou me manter assim. Então, ele preferiu o caminho que era mais fácil. E ele se declara ali inocente. É mais fácil eu dizer, é com vocês, eu lavo as minhas mãos e eu não vou. Ele estava ali como um juiz, ele deveria dar um veredicto, mas ele diz, resolvam vocês, eu não vou resolver, é com vocês. Meus irmãos, precisamos ter em mente, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele quem o Senhor louva. Lembra? Acho que no domingo passado falei um pouco sobre isso, e uma coisa importante, meus irmãos, domingo ou quarta-feira, agora não lembro bem, mas é importante, meus irmãos, que a gente possa pensar nisso. Neste mundo, nós muitas vezes nos preocupamos tanto com o pensamento das outras pessoas que ficamos apenas pensando no que os outros pensam de nós, preocupados com como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão pensar sobre mim. E é claro, nós devemos ter bom relacionamento, estar bem com as pessoas, mas existem princípios em nossa vida, em nosso coração, que nós não vamos abrir mão, que temos certeza, convicção, minha vida está por este caminho, é aqui que Deus quer que eu possa seguir. Encontre o seu caminho e siga nele, confie no Senhor. Mas, meus irmãos, muita gente, muitas vezes, se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, que absorve uma vida que não é a vida que ele entende que não deve viver aquela vida, mas consegue se maquiar a vida e parecer uma pessoa agradável, aceitável às outras pessoas. Há frustração no meio do caminho quando alguém tenta viver dessa forma. Então, meus irmãos, Pilatos, ele tentou fazer isso, mas outra coisa que nós devemos pensar, que também existe em nós, é o nosso pensamento de quem nós somos. Eu acho que sou uma pessoa boa. Às vezes até mesmo essa questão de querer viver agradando as pessoas, nós nos moldamos a partir disso, e aí nós dizemos, olha como eu sou bonzinho, olha como meu coração é bom. Meus irmãos, Paulo ele era bem claro nisso. Tem uma mensagem que
teremos talvez na próxima semana, que fala um pouco sobre isso e que mostra que a realidade é que o meu coração, eu mesmo, não tenho nada de bom de mim mesmo, mas é a graça de Deus sobre minha vida que me faz viver e prosseguir. Então vivemos pela graça do Senhor, e eu espero que você tenha vivido também dessa forma. Mas, meus irmãos, não se preocupe com o que os outros pensam, se você tem convicção do que Deus pensa sobre você, do que Deus entende sobre sua vida, mas tome cuidado sobre o que você pensa sobre você mesmo, porque às vezes é uma visão egoísta e eu estou pensando e preocupado apenas comigo, pensando que o mundo deve viver em torno de mim. Então, o importante é como Deus nos vê, o que Deus deseja para nós. E nós vamos reagir, devemos reagir pela forma como Deus nos vê. Eu tenho certeza que as pessoas irão muito melhor se elas têm convicção na sua vida de que Deus os ama, quer cuidar dela e que Deus colocou, estabeleceu princípios que elas devem seguir. Seguindo esses princípios, as bênçãos do Senhor vêm mais e mais e mais para a vida das pessoas. Elas experimentam as bênçãos e o cuidado do Senhor e elas prosseguem vivendo, tendo convicção, certeza. É assim que Deus quer que eu viva. O apóstolo Paulo termina a sua carreira dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele diz: olha, eu sou um vitorioso, porque aquilo que Deus deseja para a minha vida eu vivi. E se você olhar para a situação dele na época que ele estava vivendo, você vai dizer um fracassado na visão humana. Mas o seu coração tinha plena convicção, ele sabia para onde estava indo, tinha certeza, ele sabia do plano de Deus para a sua vida. Vitorioso, vitorioso. É claro que hoje nós percebemos quanta vitória nós somos alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, e muitas vezes, como estamos vendo agora, somos fortalecidos pela palavra de Deus, e Deus usou aquele servo do Senhor para isso. Então, meus irmãos, os princípios vêm para a minha mente, para a sua, para o nosso coração, para que a gente possa vivê-los e estabelecer em nossa vida e agir por eles, e não nos deixar levar apenas pela pressão do mundo. Então, nos preocupemos em ser louvado por Deus, em que agrademos ao Senhor e não às pessoas. Pilatos não foi o primeiro da história, e nós podemos ver na Bíblia muitos exemplos que tentou lavar as mãos numa bacia, tentou abandonar a sua responsabilidade. E a gente pode ver alguns exemplos aqui na palavra de Deus. Adão, lá em Gênesis 3:12, ele diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele pegou do fruto, ele experimentou do fruto, ele desobedeceu a Deus e ele disse: Senhor, a culpa é sua, o Senhor me deu uma mulher e ela também é culpada porque ela me deu do fruto e eu comi. Quanta gente tem vivido assim, procurando as desculpas na vida e não assume a sua responsabilidade naquilo que tem que fazer, naquilo que é o seu papel fazer, naquilo que é o seu papel na vida para funcionar, ou assumindo as suas culpas. Não tem problema nenhum, meus irmãos, de nós voltarmos atrás e assim: eu errei, eu cometi um erro, fiz errado, não deveria ter feito assim ou dessa maneira. Eu vou assumir a minha responsabilidade e eu vou pagar o preço pelos meus erros. Então, é importante isso, nos gera crescimento na vida, e é importante quando nós entendemos isso e absorvemos isso para nós. Caim foi alguém também da mesma forma, ele tirou a vida do seu próprio irmão, mas ali em capítulo 4, versículo 9 de Gênesis diz: e disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Não é culpa minha, não é responsabilidade minha, problema dele. O ódio tomou conta do seu coração e ele simplesmente disse: eu não me importo, eu não quero saber, não é culpa minha, não é responsabilidade minha. Arão, quem conhece a história e já leu sobre essa história, quando Moisés sobe ao monte e ele tem um encontro com o Senhor, ao voltar do monte ele encontra todo o povo contaminado com uma idolatria. Eles formaram um bezerro de ouro e eles estavam adorando esse bezerro de ouro porque imaginaram: ele não vai voltar mais, Deus nos abandonou. E muita gente vivendo dessa forma também. Mas Arão, o que ele fez? Essa necessidade de ter algo que eu possa palpar, que eu possa enxergar com os meus olhos, e aí não consegue enxergar
com olhar espiritual, não conseguem ver Deus, não conseguem perceber Deus na vida, e muita gente tem vivido assim. Mas olha o que eles fizeram. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, deram-o, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Alguém que era, e eu penso, olho esse texto aqui, meus irmãos, eu digo, que cinismo, que como pode alguém inventar uma desculpa tão tola? Parece uma criança com a boca cheia de chocolate, dizendo, eu não comi chocolate. É mais ou menos dessa forma. Mas ele estava fazendo isso. Ele diz que ele pediu para o povo trazer dos seus colares, dos seus anéis, aquilo que as pessoas tinham de ouro e pudesse dar para ele. Ele juntou tudo aquilo, jogou no fogo, e o fogo trouxe um bezerro para eles adorarem. E eles começaram a adorar e fizeram coisas horríveis. Não vamos entrar aqui neste assunto, mas fizeram coisas terríveis contra o Senhor, uma abominação. Eles estavam adorando um bezerro de ouro, deixaram de adorar a Deus, e isso foi horrível para as suas vidas. Meus irmãos, uma desculpas tolas que muitas vezes as pessoas inventam. Eu sim tenho uma preocupação no meu coração. Depois de tudo isso passar, como vai ser nossa atitude diante de Deus, o nosso compromisso com a obra do Senhor, com o avançar da obra do Senhor, nosso compromisso com a adoração a Deus. Sim, como as pessoas vão estar. E é claro que as pessoas não vão mudar. Eu tenho certeza que um crente, um salvo, um filho de Deus, que tem sido movido, moldado pela palavra do Senhor, vai continuar servindo ao Senhor e tem em seu coração, arde em seu coração o desejo por congregar e servir e adorar a Deus. Não vai mudar isso de forma alguma, mas muitos vão perceber, e eu espero que mude a partir de perceber isso, que o seu coração não está tão pronto a Deus e à vontade do Senhor. E aí podemos encontrar as mais diversas desculpas. Quantas pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a fé, porque encontraram boas desculpas para apenas viverem as suas vidas continuando dando desculpas. Mas não se firmam na palavra do Senhor, não se firmam servindo ao Senhor, servindo outras pessoas, não sabem conviver naquilo que Deus tem dado a elas. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado com as desculpas que podem vir à nossa vida e simplesmente a gente diz, eu lavo as mãos. Agora não é comigo. Eu vou ficar de fora esperando o barco afundar. E quando afundar, eu vou dizer, ainda bem que eu pulei fora. Ainda bem que não estava lá dentro. Meus irmãos, pense nisso. Muitas vezes, meus irmãos, pessoas encontram suas boas desculpas para dar e continuam assim. Moisés, ele dizia, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar direito. Ele não tinha jeito como falar. Gideão, eu sou inferior, eu sou o menor de todos. Sara, já sou muito velha. Jeremias, sou muito jovem. Embora todos eles tentaram fugir da responsabilidade, uma coisa nós sabemos, Deus não aceita desculpas. Deus não aceita desculpas. É claro que você pode convencer pessoas. É claro que você pode convencer outros as suas desculpas. Ou talvez nem convença. Mas a sua vida é sua vida. E você decide o que faz dela como você quiser. Mas Deus não aceita desculpas. Pense bem. Não adianta tentar manipular. Não adianta tentar fazer do seu jeito. Deus quer que seja da maneira dele, do jeito dele, e ele vai transformar a sua vida. Então, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 14, versículo 18, dizem, todos a uma começaram a excusar-se, dizendo, o primeiro, comprei um campo, importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que haja por excusados. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Aqui uma parábola, a parábola da grande ceia, em que todos são convidados a vir estar com o Senhor da ceia, o Senhor da ceia, que vai preparar um banquete, uma festa. Todos nós, neste mundo, estamos sendo convidados pelo Senhor a viver o reino de Deus, a viver para o Senhor e viver para um dia estarmos com o nosso Deus. Você também tem sido convidado. É claro que você pode encontrar no meio do caminho as desculpas que a vida vai te dar. Ou você pode dizer, eu vou enfrentar a vida adorando a Deus, vivendo para o Senhor, porque eu estou caminhando.
rumo à grande festa. Eu estou aguardando a volta do Senhor e eu quero um dia receber dele. Vinde, bendito do meu Pai. Eu quero um dia receber do Senhor sobre pouco te dei, eu estou tentando lembrar exatamente a frase aqui, mas sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então o Senhor um dia vai nos dar, meus irmãos, aquele tempo especial, maravilhoso. Um dia eu e você deixaremos essa vida, este mundo, estaremos eternamente com o nosso Pai. Todos temos sido convidados a viver a vida cristã, enquanto aqui estamos e a nos prepararmos para um dia estarmos com o Senhor nos céus. Pense sobre isso. Você pode encontrar as suas belas desculpas, que talvez vai convencer a você mesmo, mas não deixe de ser desculpa. Talvez vai convencer outras pessoas e não deixe de ser desculpa. Mas a questão é, será que convence Deus? Eu te digo com certeza não. Qual é a lição? Deus anseia, meus irmãos, que respondamos positivamente a Ele. Aceitar de bom grado e de todo o coração a sua verdade, suas admoestações, os seus desafios para a nossa vida. Se seguirmos o exemplo de Pilatos, nós vamos lavar as mãos na bacia do abandono, da responsabilidade, e nos declararmos inocentes. Eu sou inocente. Estamos nos enganando e perdendo as bênçãos de Deus se assim agirmos. À noite nós queremos falar sobre a segunda bacia. Eu espero que você esteja junto comigo à noite às 7 horas. Eu agradeço pelo seu coração em poder ouvir até agora. Que Deus possa, meus irmãos, realmente nos fazer crescer, em compreender a sua boa vontade, e que a gente possa não lavar as nossas mãos, mas avaliar a vida sobre a ótica de Deus e dizer, é assim que eu quero viver. Viver o que Deus quer para mim. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma breve oração. Curve sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, Senhor. E sim, Senhor, talvez em minha vida, na vida desta pessoa agora, existem coisas que nós estamos fazendo que são apenas belas desculpas que nós tentamos dar para convencer a nós mesmos de não fazer a sua vontade. Belas desculpas que tentamos dar para convencer a outras pessoas de não fazermos a tua vontade, Senhor. Ó Pai, belas desculpas que nós achamos que podemos dar e que convencerão o Senhor. O Senhor não se deixa escarnecer, o Senhor não se deixa enganar. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos intentos. Ó Pai, por favor, molda a nossa vida para sermos como o Senhor deseja. Que não sejamos pessoas, ó Pai, que lavam as mãos, mas que diz sim, eu me comprometo. Eu quero viver conforme Deus deseja que eu possa viver. Eu quero tomar a decisão pelos princípios da palavra do Senhor. Dirija a vida de cada servo teu, eu peço, Pai. Te adoramos, te damos graças por todo o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe. Tenha um bom dia, que Deus possa dirigir os seus passos. Aproveite o dia com sua família. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos maior, em que as correrias do dia a dia têm diminuído, e que a gente possa adorar a Deus e aproveitar aqueles que Deus tem colocado sobre nossa vida. Então, olhe para a sua família, ela está aí. Deus te ama e ama cada um deles. Ele quer que você demonstre este amor para eles. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, estejam na paz do Senhor.